Então, vamos lá, nono ano, na página Eu vou 12. ler o segundo. Tá bom. Ok. Na página 12, então, olhar de filósofo. Pode começar, Valentina. A moral é um tema bastante discutido ao longo da história. No final do século XIX, por exemplo, um filósofo alemão chamado Friedrich Nietzsche estudou o pensamento de filósofos da antiguidade, que comparavam a ideia do bem ao sol, capaz de iluminar a criação de regras de conduta para compor a moral. Ao refletir sobre essas ideias, ele concluiu que, assim como alguns planetas têm mais de um sol, as pessoas não apresentam uma única moral, mas diversas morais. No entanto, muitos pensadores de diferentes épocas acreditaram na possibilidade de encontrarmos uma regra moral universal, ou seja, uma regra válida para qualquer pessoa, em qualquer circunstância, momento ou lugar. Entre eles, destacou-se Immanuel Kant, que também viveu na Alemanha, um século antes de Nietzsche. Quem vai continuar ali? Eu continuo. Pode continuar, então, Kant Kailane. afirmou que todo indivíduo deve reconhecer e respeitar a humanidade dos outros, agindo... Peraí. É que eu tô lendo do computador, é mais fácil para mim. Agindo sempre de modo como gostaria que os demais também agissem. Essa era a regra universal apresentada e defendida pelo filósofo. Muito bem. Então, ali abaixo vocês têm dois filósofos, né? Há uma regra moral universal, agir como se desejaria, né? Que todos agissem, e existem vários sóis, e existem várias morais. Qual delas vocês concordam? Que existe uma regra universal para todos, ou cada um tem uma regra, cada um acredita num bem social, num bem comum? Eu acho que cada um acredita no seu bem, seu bem social, porque, se tu for perguntar assim pra uma pessoa, tô supondo aqui, né? Teve um rapaz e ele foi lá e assaltou a minha casa. Se eu falar isso pra uma pessoa vai dizer assim, tem que matar. Se outra perguntar, ela vai falar assim, mas antes tem que entender o porquê que ele roubou. Então, sempre, cada um tem a sua opinião, querendo ou não. Então, um acha que tem que torturar, o outro acha que tem que matar, o outro acha que tem que ajudar, que tem que ver o porquê que ele fez isso, o outro acha que tem que... Quais os motivos que levou, né? Sim. Que o levou a fazer isso, muito bem. E vamos falar dessa regra aqui moral, né? Então, nem sempre, né, essa regra, ela é única, né? Então, a gente tem que sempre pensar, né? Saber o porquê dos motivos, né? E existem vários sóis. O que vocês acham? Existem vários sóis e existem várias morais ou não? Galerinha? E aí? Vamos, gente, responde. Não querem conversar com a prof? Eu tenho que responder. Eu acho que tem uma moral universal. Uma moral universal para todos? Sim, eu acho que ajudar o próximo seria moral. O que é, Léo? Ajudar o outro. Ajudar isso, ajudar o outro, fazer o bem, né? Conversar ali, como a Kailane falou. Hã? Só que nem todo mundo faz isso, né? Pois é, cada um age aí de acordo com com o seu bem comum, né? Com a sua realidade, com o que acha que está certo ou não, né? Então, ali embaixo tem esse QR Code aqui, ó, mas ele não está abrindo, tá? Aqui, assim que abrir, é um joguinho ali que tinha, mas não está abrindo, não sei por quê. Assim que abrir, a professora, o site ali, o sistema está fora. Assim que abrir, a professora pede para vocês entrarem
que é um joguinho e ele é muito interessante, é muito legal. Mas a prof não conseguiu mais conectar ele. Aqui embaixo diz assim, ó, agora é a sua vez de refletir a respeito do tema. Pense e discuta sobre as questões a seguir. Depois registre suas respostas pessoais a cada uma delas. Lembre-se de apresentar exemplos e argumentos para defender suas opiniões. Então, se eu estou apresentando um exemplo, como a Kailane fez ali, ela tem que dar o argumento, né, para defender a sua opinião. É a opinião dela, né? Então, prof, eu tenho que concordar? Não necessariamente. Eu posso ter a minha opinião e concordar com aquilo que eu estou pensando. Porém, eu tenho que mostrar os meus argumentos, né? Igual uma tese. Fazer um texto argumentativo, eu tenho que mostrar as minhas ideias, né? A minha opinião. Lá na outra página, então, vem a pergunta aqui, ó. Vamos falar sobre o bem, né? Esse bem comum aqui. Você acredita que existe um conceito de bem válido para todos? Assim como há um único sol para a Terra? Ou um conceito de bem para cada um? Assim como há diferentes sóis no espaço? Justifique sua opinião. Então, a professora vai dar um tempinho para vocês responderem aí essa perguntinha, né? Qual é a opinião de vocês? Se existe um único, né, bem para todos, ou se existe, né, um conceito de bem para cada um, né? Esses sóis aqui, como se fossem essas regras, né? As opiniões, os conceitos, né? Esse bem para cada um. E na 2, diz o seguinte: a respeito da possibilidade de encontrar uma regra moral universal, né? Você concorda com as ideias de Kant ou de Nietzsche? E por quê? Qual delas vocês concordam? Então, a professora vai dar um tempinho para vocês responderem aí na apostila de vocês e depois vocês vão conversar um pouquinho com a prof qual foi a resposta aí de vocês, certo? Ô, Ok? professor, Oi, pode falar, Thomas. só uma dúvida. Qual é que eu agora confundi um pouco? Qual que é a de Kant e qual que é a de Nietzsche? Aqui, ó. Vou voltar aqui. Ó, Nietzsche acreditava... Aqui, ó. O prof tirar aqui. Ó, Nietzsche acreditava que existia, né, um único sol para todos. Kant não, ó. Kant que existia, né, vários sóis. Ok, Tá? obrigado. Ô, professor, Oi? Deixa eu só a mas prof o tirar aqui. que... Vamos lá então, gente. Quem gostaria de comentar aí a sua resposta? Pode ser eu. Pode falar, Sofia. Na minha primeira eu coloquei, na minha opinião, existe um bem válido para todos, mas cada um vai ter a sua opinião e sua ideia do bem. Sim. Só isso. E a outra? A outra eu coloquei que eu concordo com a ideia de Kant, pois como cada um tem seu jeito de pensar, eles vão pensar em morais diferentes. Isso, muito bem. Mais alguém? Mais alguém quer falar aí a sua resposta? Só a Sofia. Galerinha hoje não quer conversar aí com a professora. Então vamos adiante, né? Já que ninguém quer falar com a prof. Tailane, já terminou? Quer falar a sua resposta? Ainda não, prof, só um pouquinho. Ó, então vamos lá. Vamos adiante, depois a Kailane volta ali. Na outra página, nós vamos falar desse bem, né? Como buscar esse bem, tá? Então aqui, ó. Como você questionou se somos bons ou maus? Você já se questionou sobre essa perguntinha aí?
Se nós somos bons ou maus? Quem é que já fez essa perguntinha? Eu. Sofia? Uhum. Por que, Sofia? Não sei. Será o que a gente está fazendo é bom, né? É legal? Ou é mal, né? Em que momento, Sofia, que tu se perguntou? Aqueles momentos que você tá pensando assim na vida, em coisa aleatória. Sim. Então, pensei nisso. Pensando na vida, aí pensou, será que as coisas, né? Será que eu sou uma pessoa... É isso que estava pensando? Vamos lá, então. Aí, ó, tem outra perguntinha. Esses parágrafos aqui são cheios de perguntas, né? Será que temos escolhas nesse sentido? Será que a gente pode escolher? Sim ou não? A gente pode? Podemos, né? Podemos nos modificar? Sim, Sim, né? E modificar o mundo em que vivemos? A gente pode modificar? podemos. Né? A gente pode sempre estar modificando também o mundo, né? Pelo menos o mundo que a gente sonha, né? Que a gente deseja, né? Não é tão fácil assim, né? Mas a gente pode mudar ali o nosso A gente pode dar meio aquele social. empurrãozinho, né? É. Muitos acreditam As que... pessoas se unirem. Isso. Muitos acreditam que, aprendendo e seguindo regras morais pré-estabelecidas, podemos ser bons, viver e conviver bem, construindo um mundo melhor. Será que as regras morais bastam para que isso se realize? E aí? Não. Né? A gente tem que fazer Só as regras morais? Né? Eu tenho que pensar também, né? Só nessas regras? Né? Eu também posso, né? Será que está fazendo bem para mim? Né? Será que eu estou me sentindo bem? Aí a outra perguntinha. Será que todas elas são boas e merecem ser aceitas? Então é aquela questão, né? Cada um tem um pensamento, cada um pensa, né? Tem opiniões diferentes, muitas vezes o bem que faz, né, que vai fazer bem para uma pessoa pode não fazer bem para outra, né? Esses conceitos diferentes aí. E quando nós seguimos contra a nossa vontade, isso nos torna as pessoas boas? Será que a gente pode? Será que acontece isso com a gente? Fazer só porque o outro está pedindo, está querendo, né? Ou sermos bons também depende dos nossos pensamentos e sentimentos. E aí? Depende dos nossos pensamentos e sentimentos. Né? Só porque Depende. o outro fala, tipo, Isso não quer dizer algo. que a gente tem que seguir, né? Da forma como ele pensa, né? Uhum. E sabendo que essas perguntas difíceis de serem respondidas, né? Que não é fácil, mas também não é difícil, né? Tão difícil. Por isso, a partir de agora, apresentaremos textos e atividades com objetivos de provocar as suas próprias reflexões a respeito delas. Então, olha só, lá na página 14, nós vamos falar da bondade e da maldade, né? Desejar o bem para si mesmo é um impulso natural dos seres humanos. A gente deseja o bem para o outro, né? Mesmo que algumas pessoas acabam concordando que talvez aquele bem não seja a melhor coisa para ele, né? Mas será que podemos dizer o mesmo sobre fazer o bem aos outros? Afinal, vemos exemplos dessa disposição conhecida como bondade, mas também presenciamos o seu universo, a disposição de prejudicar os outros, né? Conhecida como a maldade. Tem pessoas que têm essa vontade de prejudicar o outro, né? Que se sentem felizes, né? De ver o mal, né? Isso não é legal. As ocorrências de bondade e maldade despertam a atenção dos filósofos, promovendo investigações acerca da essência humana, as relações sociais, o papel exercido pelas regras morais, o relacionamento aos indivíduos e a coletividade. Além disso,
O assunto pode despertar nossa própria reflexão a respeito da conduta e das relações que os cercam. Sendo assim, o texto a seguir pode ser entendido como um convite para a autoavaliação do leitor. Então, olha só. Vocês vão ler aqui uma fábula, o Conto das Avessas. Contos de Fada às Avessas. Então, vocês vão ler esse conto, que ele está lá na página 14, tá? Ó, vocês vão ler esse conto e vocês irão responder aqui, ó, para a professora. A número 1, sublinhar no texto, né, o que desperta suas próprias reflexões a respeito da bondade e da maldade. A 2, vocês vão comentar algumas reflexões e anotar aqui. Aí depois a gente vai conversar sobre eles, tá? E aqui na 3, você considera possível fazer bem ou mal sem saber como sugere no texto? Aí você vai justificar a sua opinião. Que às vezes a gente acha que está fazendo bem, né, e acaba prejudicando o outro, né? Então, você concorda ou não? E aqui, ó, hora de filosofar, vocês irão registrar no caderno, tá bom? Vão ler as perguntinhas e vão responder, sempre justificando, certo? Sempre justificando as suas respostas, ok? E na outra página, vocês irão responder a número 1 e a 2 vocês vão enviar para a professora por e-mail. Ok, galerinha?